Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês aqui em Salvador, a gente que vem lá do Rio, né, Simog? Podemos comparecer a mais um evento da Alguns Toques Negros. E eu vou falar rapidamente, só algumas palavrinhas, para nós termos um pouquinho da dimensão do que são esses escritores, Hélio Simog e José Carlos Limeira, né? Os dois são escritores que vêm desde os anos 70, né? Ou seja, Limeira já tem mais de 40 anos de poesia publicada, né? Simog começou já no meados dos anos 70 e a parceria deles se deu no final dos 70, né, com o Arco-Íris Negro, um livro de 79, e o Atabaques, que foi publicado em 83. Né? E quando nós falamos desses dois autores, torna-se imprescindível, porque a própria história da nossa literatura negro-brasileira contemporânea obrigatoriamente tem que passar por esses dois autores. Se não, vejamos, Simog e Limeira, só para nós termos a ideia da importância desses dois autores, eles participaram de diversas antologias, né, que começaram a ser publicadas nos anos 80, nos primórdios de Cadernos Negros, né, no Cadernos Negros 3 e 4, eles já estão presentes. Né? A gente pega as antologias que saíram no decorrer dos anos 80, como Axé, do Paulo Colina, um exemplo, a do Oswaldo de Camargo, A Razão da Chama, que também saiu nos anos 80, e também na parte da atividade crítica, né, que esses escritores foram obrigados a se debruçar como forma de legitimar essa literatura negro-brasileira, né, frente ao que o cânone pregava. Então, nós temos a presença desses escritores, como no Elefante Branco, né, que foi um livro teórico publicado nos anos 80, também a participação como em encontros de escritores, no qual Simog foi um dos organizadores, né, e também toda a importância desses autores na militância social negra. Né. Então, pessoal, para não me estender muito, vou passar a palavra para eles, já pedindo para que eles se apresentem, contem como foi o início das suas trajetórias literárias, e assim a gente vai dando prosseguimento à conversa. Tá? Simog, Limeira, quem começa? Simoguinho? Convidado. Boa noite. Estou morrendo de nervoso. Vou gaguejar. Vou esquecer coisas. Mas eu vou ler um poema, começar a minha fala lendo um poema do livro Atabaques. Por amor ao nosso fruto. Paciência. Estudar o inimigo, suas facetas, não subestimá-lo, e uma vez vencido, não cair em seus erros. Paciência. Ensinar às crianças os pronomes no plural. Nós, nosso. Ensiná-las a repartir. Paciência. Aprender a ensinar o respeito pelo homem na sua individualidade. Paciência. Aprender a mexer na terra, arar, plantar, esperar, colher, dividir. Paciência. Aprender os caminhos da justiça, nunca os da vingança. Paciência. Buscar soluções coletivas, abandonar o personalismo inútil, o egoísmo medíocre. Paciência. Educar e educar-se para ouvir, analisar, depois, sem ter pressa, responder com soluções. Paciência. Dar um passo, lento, moroso, mas nunca alimentar a angústia de um salto duvidoso. Paciência. A história não é urgente nem inevitável. Paciência não é preguiça, é trabalho. Bom, esse poema lá tem 30 anos, 35 anos atrás, eu não admito, porque ele é perfeitamente hoje, absolutamente contemporâneo. Dá para notar que é um poema que tem muito mais a ver com a questão da militância
político-ideológica do ponto de vista de direita, esquerda e essas coisas, do que a construção negra, né? Entretanto, era no espaço negro que eu li esse poema. E eu e o Zé Carlos Limeira, né? E era uma militância de dedicação, de entrega, porque esse livro tem uma coisa muito interessante, né? Vou logo matar a curiosidade de vocês. Imagina, 2 negões, há 35 anos atrás, na capa de um livro. Tem tudo a ver com a autoestima, porque ali nós estávamos descobrindo que éramos belos, maravilhosos, tratávamos de outro tipo de beleza, não da questão estética mesmo no seu sentido grego. Era uma ruptura. E, sobretudo, nós descobrimos que não tínhamos medo de branco. Não era preciso ter medo de branco. E aí, falar do branco, falar com o branco como negro, isso foi fundamental para a gente o tempo todo. E isso também foi um problema sério, porque nós começamos a militar na esquerda, né? E, nesse momento, na esquerda, dentro de uma ditadura, a perspectiva era de luta de classe, luta mais ampla, resolvendo o problema da mulher, resolvendo o problema de classes, da luta de classe, a superação da classe burguesa e a superação do capitalismo. Se resolvia a questão racial, se resolvia a questão da mulher, se resolvia a questão do homossexual, que no momento não era nem bandeira de luta, né? E se liquidava toda. Toda vez que você falava, não, mas tem racismo, os caras falavam, está querendo dividir a luta, companheiro? Veja bem o que Marx escreveu aqui. Está querendo dividir a luta, companheiro? Olha só o que está acontecendo em Cuba, olha só o que está acontecendo na Rússia, olha só que aí, nesse momento também, a Tchecoslováquia estava indo para a Hungria estava indo para mas enfim. Então, nós começamos a aprender que, como diz o poeta Deleuze Jacari, entre a direita e a esquerda o crioulo está ferrado, né? Ele fala outra coisa. E não dava para se pensar em produzir uma literatura amparada naqueles princípios de luta que a esquerda brasileira propunha. E a esquerda brasileira é uma esquerda muito perversa. É uma esquerda dividida, uma esquerda fraticida, uma esquerda com aspectos muito ruins de corrupção de poder. A gente pega aí grande parte dos autores negros que são de esquerda, a gente sabe o que é. Agora mesmo, o Ferreira Goulart falando aquele monte de bobagem sobre literatura negra, sobre negro, inclusive. Acho que ele não sabe que nem no Maranhão tem tambor de crioula, né? Então, a coisa muito séria do ponto de vista, porque o que a gente está mexendo? A gente está mexendo com o que forma a inteligência nacional, a inteligência de uma nação. A gente está mexendo com literatura. Você pega a história da literatura, onde se funda as nações, onde se funda os estados, a literatura é ponta de lança. Pega a literatura francesa, principalmente nesses estados de 1500 para cá, né? Pega a literatura francesa, a literatura inglesa, a literatura norte-americana, mesmo a literatura alemã, que aquilo lá era uma bagunça miserável. E aqui, quando se discute a fundação do Estado pela literatura, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma fuga, como o José de Alencar, por exemplo, que vai construir um ideário com os povos originais aqui, com os indígenas, povos originais politicamente corretos. E quando não é, e quando o romance ele toma uma outra dimensão, aí você vai encontrar o negro bestializado dentro do romance brasileiro. É a criança que grunha, é o homem animalesco, é a mulher lasciva. Isso é o que construiu, isso é o que constrói a identidade nacional. E é isso que está instalado hoje no pensamento de vanguarda brasileiro. Não dá para pensar diferente, eu duvido, você pode ter aqui um, outro e outro, mas se espremer, os caras pensam assim. E pensam assim de tal forma que o racismo estrutural está instalado no Brasil. Meu nome é Luiz Carlos Amaral Gomes, evidentemente que é um nome europeu, alguém foi dono de alguém nessa história, e eu comecei a escrever com 12 anos eu ganhei uma medalha do Globo, né? Concurso de redação, assim, Labor Omnia Vincit. Aí eu acho que ali eu já comecei a escrever, mas o ato de escrever mesmo, como uma coisa regular, sistêmica, acho que foi a partir dos 16, 17 anos, na rua que eu morava, em Vila Valqueira, que é um subúrbio do Rio de Janeiro,
Lá tinha um grupo de pessoas que se interessavam por arte, que estudavam. Ali mesmo eu comecei a ter o meu primeiro contato com o pensamento de esquerda. Eu tive uma orientação. Meus pais eram umbandistas e católicos. Aí, lá pelos 14, 15 anos, na rua tinha uma família que era espírita, kardecista. Eu me envolvi e frequentei os estudos kardecistas até os 17 anos. E depois eu comecei a perceber que toda religião pune, todo Deus pune. Aí eu falei, mas, pô, eu quero me libertar, não vou conseguir me libertar na perspectiva de punição. E eu fiz aquelas aulas de catecismo também, tinha aquele olho de Deus, que aquilo era um horror, cara. Aquilo olhava para mim. Não é brincadeira, não. Tu imagina, um garoto entrando na adolescência, imaginando aquele olho de Deus, você lá no banheiro, as irmãs querendo tomar banho, e o olho de Deus, as irmãs enchendo o saco, e o olho de Deus também olhando para você. Eu falei, eu preciso me livrar disso. Então, embora eu faça ali umas coisinhas ali de vez em quando, na segunda-feira, não tem nada. Mas isso é outra coisa, vai ali na mata, bota uma coisa, mas eu sou bem liberto, né, dessa questão de religião. Agora, eu não posso deixar de ter compromisso com essa beleza que é a fé, e particularmente a fé que as religiões de matriz africana proporcionam ao nosso povo. Né? Então, eu sou, o tempo todo, um defensor das religiões de matriz africana, entro em brigas homéricas nesse sentido. Eu, no Rio de Janeiro, faço parte da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, trabalho numa organização chamada CEAP, que a primeira bandeira do CEAP foi uma bandeira contra o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil. Se matava no Rio de Janeiro até 4 crianças por dia, na cidade do Rio de Janeiro, até 4 crianças por dia por causa externa. Ou seja, a maior parte era PAF, projetil de arma de fogo. A igreja não se mexia em relação a isso. Os poderes, né? A Assembleia, o Legislativo Municipal, o Legislativo Estadual, o Executivo Estadual, o Poder de Polícia, o Poder de Justiça, ninguém se manifestava em relação a essas matanças. O que se percebia era que existia um movimento negro que lá estão matando criança, e não qualificava essa discussão, não qualificava essa denúncia. Nós fizemos um trabalho de identificação dessas mortes, usando dados da Secretaria de Saúde, do Instituto Médico Legal, do Ministério da Saúde e da imprensa. Esses dados, essas informações foram trabalhadas por 2 estatísticos da ENSE, da Escola Nacional de Estatística. Nós recebemos o apoio da Anistia Internacional e constatamos que dessas 4 crianças por dia, pelo menos 3 eram negras. Então, você não pode viver numa sociedade que tem como modo cultural o extermínio de crianças. Dentro desse processo, dentro dessa identificação, é claro que isso resultou numa CPI nacional, em outras 8 CPIs estaduais e municipais, numa ameaça de morte permanente para mim e para o Ivanir. A promotora Tânia, que conseguiu acabar com um grupo de extermínio, com 2 grupos de extermínio em Duque de Caxias, ela recebeu proteção da Polícia Federal até o dia da morte dela, porque ela foi ameaçada de morte. Então, uma coisa louca, esse trabalho possibilitou que a gente tivesse uma intervenção muito forte na construção do ECA, e era uma etapa vencida num processo de luta. E ontem, eu vim para Salvador participar de uma passeata contra o extermínio de povo negro. Então, eu vivo numa democracia que odeia negro. Tem que repensar essa democracia. Agora, é uma democracia estruturada em princípios... eu vivo numa república que odeia negros. É uma república estruturada em princípios democráticos muito bem definidos para o que a gente entende por princípios democráticos. Tem voto, tem parlamento, tem executivo, tem orçamento, tem o diabo a 4. Agora, decididamente, é uma democracia que extermina negros. Não estou falando um achismo, não. Os dados estão aí, são dados do Unicef, são dados do Ministério da Saúde, os dados estão todos estruturados, se mostrando que se mata negro. E se mata negro por uma ação política. Essa matança é uma ação política. E política se responde com política. Não se responde com romantismo, com raiva. Política se trata com política.
Então, a gente tem que começar a pensar como é que vai fazer com o nosso voto, como é que a gente vai fazer com esse direito, com esse processo de direito, que foi um processo difícil de conquistas, e é um processo difícil de conquista porque o que ocorre, e a gente tem que perceber e tem que entender, é necessário que a gente entenda isso. A gente está no processo democrático, as conquistas democráticas são todas legítimas, como a Lei 10.639, como a Lei CAO, como o artigo 68 dos atos das disposições transitórias, como a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho. Isso são conquistas no campo democrático. O país aceita essa conquista. A sociedade aceita essas conquistas. E aí o que ocorre? Na hora de operar esse direito, a superestrutura racista barra tudo. Barra tudo. E tem mais. O mecanismo é tão perverso, que a luta, por exemplo, a 10.639, que foi uma luta que a gente desencadeou muito antes, porque eu me lembro que o Movimento Negro Unificado dava aula de história. Eu me lembro que, no Rio de Janeiro, o Movimento Negro se reunia para pensar a história, principalmente no momento de emancipação dos países africanos e do avanço dos direitos, a história do avanço dos direitos civis nos Estados Unidos. E o que ocorre? A gente conquista e pensa que ganha. Com a 10.639, a comunidade negra começou um oba, ganhamos, agora vamos aplicar a lei, mexemos na lei de diretrizes e bases, e, de repente, quando vem o parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 04, que tem que reestruturar o currículo, e aí reestruturar o currículo significa meter dinheiro nessa história, não anda, e não andou até hoje. Aí passa 2 tempos, 5 anos, os caras pensando como é que a gente vai deixar que a metade da população saiba da sua história, saiba da sua trajetória. Sabe o que isso significa em termos de mudança de status quo? Muda o país. Imagina se essas crianças, todas essas 2 crianças e mais as milhares de crianças que a gente vê invadindo da escola, soubessem da sua história. Que dignidade não seria construída para esse povo? E aí a ação racista estrutural, ela opera de uma forma violenta, ela opera dentro do próprio direito. Se constrói, eu não tenho nada contra os povos originários, mas se constrói dentro do MEC a Lei 11.635. Que aí determina o ensino da história indígena. Legal, pô, o índio tem todo o direito a saber. Mas pega, por exemplo, o Padre Antônio Vieira, que você vai saber de índio pra caramba. Está lá tudinho como eles aniquilaram a comunidade indígena. Tem tudo. O tal do Loyola, como é que é o nome do cara? Luiz Inácio de Loyola, que é o fundador. O cara era um perverso, um mau. Ele diz assim, se domina pela cultura. E o próprio projeto Antônio Vieira se domina pela cultura. Esse negócio é muito sério, é muito sério. Aí, não contente, aí você diz, tá legal, os originários estão aqui, o negro e o originário construíram a nação mesmo, vai ser legal. Aí, o próprio MEC começa a ampliar, por conta das outras lutas, uma perspectiva de diversidade na educação. Então, aquela 10.639, que era uma lei que ia estruturar, né, até pelo Estado, a nossa história, o conhecimento da nossa existência, é mudar a qualidade desse sujeito humano, porque sujeito humano, eu venho de um processo de sequestro de história. Nós somos de 2, 3 gerações de histórias sequestradas. O esforço para a gente saber quem nós somos é uma coisa violenta, você tem que correr atrás, porque a tua escola te dá a Europa. A minha aflição e a minha angústia, quando eu soube que o Egito era na África, foi assim um negócio de maluco. Eu falei, ué, mas não pode. Cheio de branco. Então, a coisa... E você desconstruir isso tudo é muito sério. Então, hoje, existe um dispositivo no MEC, uma secretaria no MEC, que é a Secretaria de Diversidade na Educação. E essa Secretaria de Diversidade abriga um sem números de especificidade. Não sou contra isso. Eu acho que direito é um processo contínuo de avanço. O que eu acho é que não pode avançar o direito é você tirar esse direito, que é um direito de luta, um direito histórico. E a gente está vivendo isso. Não bastasse isso, na hora de operar essa lei, eu vou falar de literatura, eu juro. Na hora de operar essa lei, você pega uma escola pública que é praticamente uma escola teocrática. Né? A cultura negra é demonizada. No Rio de Janeiro tem o CIEP, que na entrada do CIEP era... CIEP é o Brizolão, né? Os CIEPs são todos iguais, tinha uma rampa assim, e ali tinha aquela evolução do homem, né? Até o Homo sapiens, aquela cordinha. Uma mulher, uma diretora,
chegou e disse que não era, dessas diretoras indicadas nesses esquemas lá do Rio de Janeiro, disse que não era criacionista e mandou apagar a evolução do homem ali. Então, o negócio é sério, a cultura negra nas escolas do Rio de Janeiro é demonizada, não tem... Se falar em cultura negra, os caras entendem como macumba, como candomblé, tambor não entra na maioria das escolas do Rio de Janeiro, e isso é muito sério, porque nós estamos no Estado laico. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho de literatura. Passando a palavra agora para José Carlos Limeira. A exemplo do Semog, eu vou começar com um poema, que é um poema que está no Arco-Íris Negro, num beco da Bahia. Uma negra andava na rua de noite, cortando frio, esquiva do açoite, do vento e da morte. O negro jogava os passos num beco com um molejo elegante de capoeira, o rosto marcante, marcado e seco, pela face do tempo que não fez brincadeiras. A negra parou, olhando da esquina, um negro no poste acendeu um cigarro no gesto traquina. Parado onde estava, pensando na vida, tossiu o pigarro e nem viu a negra menina que do outro lado passava. O negro ouviu, após algum tempo, um grito gelado e o andar apressado de alguém que fugia. E os olhos espertos do rosto seco marcaram a cara do homem que, pela esquina do beco, furtivo sumia, como os vermes somem. Gravada ficou a barba, os olhos azuis, a cara toda sem siso, os lábios finos, crus, transbordantes de um gozo de riso. Dobrando a esquina, o negro encontra, caída num pranto convulso, sangrando, a negra ainda tonta. E ela balbucia. O homem de barba queria minha carne, neguei, fui fugindo de costas, e o homem raivoso, covarde, bateu-me com chutes de botas. O negro cismou, como cismam os fortes, e com seu molejo cortou como um raio ao vento do norte o beco escuro da Bahia. E alcançou num pulo de gato o homem de barba que já não corria. E ia tranquilo na certeza de que do seu ato nada por nada haveria. E só viu a porrada no meio do riso quando o sangue escorreu. E o negro na frente era agora quem ria. Do homem de barba, os olhos se crisparam e do seu bolso uma faca surgiu. O negro imaginava como a coisa seria, e se joga no chão, e do corpo malandro, um rabo de arraia, derruba o homem de barba com a faca na mão. Dando outra porrada, o negro dizia: canalha, safado. Escolhestes mal a presa. A negra que passava era a minha Teresa, que voltava para casa, cansada do dia. Aprende, seu porco, o respeito pela raça que sempre pisaste. E dando uma armada, viu rolar o corpo. E fugiu como veio. E o casario barroco gargalhou o espanto. E a risada das paredes ecoou pelos cantos como o raio da lua, que lá do alto tudo viu e calada também aplaudiu. E o negro tranquilo acendeu outro cigarro num beco qualquer da cidade vadia, que ainda hoje o esconde em seus braços. Por ser de sua cor e mulher, essa nega dengosa, a nega Bahia. Eu estou muito emocionado, porque contei com a presença de Naicira, e seu canto lindíssimo da Leda Nelas, com sua dança, do Sérgio Laurentino, com sua expressão como ator. Estou vendo pessoas importantes
para a nossa história, como o Maurício, o Diosmar, Emanuele, Ricardo Riso. Esse cara é uma fera, conhecido no mundo todo. O espetáculo inicial teve a produção de Jagobé, que agora é conhecido como Zebrinha, e agradecemos a Lê Dornella. Já falei, o menino, pô, tem que falar 3 vezes. Ele já me lembrou Lê Dornella umas 4 vezes aqui. Agradecer a Vânia da CEPROM, não é isso? Dança? Tá. Ok. Vera Lopes está aí, Linde Barbosa também está. Meus mestres, Gesiel Oliveira, Nelson Maca, que está escondidinho lá atrás, mas está ali. Uma salva de palmas para o Nelson Maca. Poucas vezes eu encontrei alguém que tivesse tanta seriedade no tratar a literatura quanto Gesiel Oliveira. Por favor. Agora, questão de família. Henrique Freitas, minha filha Lívia Natália, minha filha Mel Adum, minhas netas Omi, Jane, Nana Freitas, Linde, já falei, Leornelas com sua máquina aí poderosíssima, a galera do Ilê, veio o pessoal do Ilê aí, rapaz, fiquei muito... Perfeito. E realmente é uma dose, uma overdose de presenças muito importantes para a nossa história, eu diria. O Semog falou de política e algumas coisas relativas à política e à situação do negro no Brasil. Quando nós começamos, no primeiro caso de amor, que foi o Arco-Íris Negro, foi um parto, né? Para início, nós não nos conhecíamos, mas um amigo comum, chamado Mário Caran, que estávamos conversando hoje, ontem, né? Se ele estaria vivo ou não ainda, porque sofre de uma doença degenerativa hereditária. Edu Omoguian, presente. O Mário Caran me dizia: você precisa conhecer um cara chamado Semog. Semog, eu imaginava assim, poxa, esse cara deve ser um judeuzão com cavanhaque vermelho, uma coisa assim, né? Agora ele é um contínuo muito estranho. Eu digo, por quê, meu amigo? Ele só vive na biblioteca. Ao invés de fazer as tarefas de contínuo, ele fica lendo. Pois bem, e essa conversa foi até que um dia nós marcamos uma ida a São Pedro da Aldeia, onde ficava a casa de praia do almirante Caran, que na época era ministro da Marinha, pai do Mário Caran, que é daquela família daquele ator Guilherme Caran, tinha também o Alfredo Caran, enfim. E aí foi a ocasião em que eu conheci o Semog. Ele aí... Limeira, esse é Semog Limeira. Eu digo, é isso aí? Não, não acredito. O cara era negão. Eu digo, pô, eu fiquei feliz da vida. E já naquele primeiro momento começamos a conversar sobre poesia, a discutir literatura. Ele já vinha também de outras publicações, como
ebulição da escrivatura, etc., etc., outras coisas, né, e outras atividades políticas também. E fez essa parceria que já somam 40 anos de uma amizade que eu acho que... Eu nunca tive um desentendimento com ele, né? Porque pensávamos a questão racial brasileira da mesma forma, pensávamos as questões políticas brasileiras da mesma forma, e surgiu, então, a ideia dessa primeira publicação chamada Arco-Íris Negro, que sai e que vem ao mercado besteirinha antes dos Cadernos Negros, alguns meses, né, antes. Depois tivemos o privilégio de algumas participações especiais, inclusive um prefácio do decano da literatura negra contemporânea, que é o Oswaldo de Camargo. Também Oliveira Silveira, ou melhor, os caras sabem mais do que a gente sobre a gente. Está me dando toque aqui que o Oliveira foi nota Pax, e de fato. Foi Oswaldo de Camargo e Lígia, né? Lígia Santos, a filha do cara que fez o primeiro samba que foi gravado, pelo telefone Donga, filha do Donga. Pois, aí aquele contínuo muito estranho começou a me ensinar algumas coisas, e começamos a trocar algumas impressões sobre muitas outras, e descobrimos que havia uma comunhão de ideias que daria para decorrer em outras atividades. Nesse interim, nós participamos de um grupo chamado Bate-Boca, grupo esse que era de poesia, mas que arrecadava fundos para anistia e para retorno do exterior dos exilados políticos. E nessa época conhecemos pessoas fantásticas como Vivaldi do Couto Filho, Cíntia Dornelles, neta do Getúlio Vargas, né? Mérida Pinhon. Mérida Pinhon foi um caso assim, tenho muito carinho por ela, em função de uma mulher já do porte dela, ter a disponibilidade de sentar comigo para discutir literatura. Imagina, era Zé Rubem Fonseca, que era o chefe do Departamento Geral de Cultura do Rio de Janeiro, e Nélida Pinhon, que trabalhava com ele. E eu ficava conversando com essas duas feras, assim, né? E a Nélida muito, muito, muito solícita, muito aberta. Foi a lançamentos nossos diversos, né? Não sei como é que ela está hoje, que tem algum tempo que eu não vejo, mas até o último encontro que tivemos era uma pessoa muito sincera, muito querida, muito gentil. Gentil e competente, né? Porque a mulher não vai chegar presidente da Academia Brasileira de Letras sem ser competente. Até mandei para ela um telegrama, no qual eu dizia que não haveria nenhum fardão que pudesse ocultar aquele coração. E ela, porque também exercia uma literatura de luta pelo povo espanhol, etc., etc., pelos galegos e tal, ela dizia: olha, eu vejo uma raiva ainda contida nos seus versos e do teu parceiro. Solta essa zorra. Manda mesmo. Pode xingar a mãe deles, que eles merecem. Pode fazer com faca, porque eles também merecem. Aí eu escrevi um poema que ficou emblemático, e
eu já vou falar de literatura, já que o Semol já falou de política. E esse poema foi publicado no Atabaques, né, mas ganhou uma coisa escrita há uns tantos 30 anos atrás, né, ganhou uma... Ele sabe melhor do que onde é que está no livro. Muito obrigado, Riso. É uma vergonha, né? Mas é uma honra também ter alguém que conheça nossa obra dessa forma. Ele sabe até os poemas que eu escrevi em livros que não existem mais, que eu procurei por aí. Pois bem, esse poema sintetiza um pouco do meu pensar e vem sendo reproduzido há mais de 30 anos. E, para minha surpresa, houve no início do ano, em fevereiro, se não me engano, a ocupação do shopping em Higienópolis, lá em São Paulo, por entidades do movimento negro, e as palavras de ordem eram versos do Quilombos. Daí eu vou passar a leitura de Quilombos. Negro correndo livre, colhendo e plantando por lá. Ana Célia da Silva. Lourdes Siqueira. Assim vocês matam o velhinho, viu? Meu pai. Negro correndo livre, colhendo, plantando por lá. Se Pomares ainda vivesse, em Pomares queria ficar. O ódio do feitor é pegajoso, é fecundo, ele pode emprenhar até as mentes mais estéreis com seu pênis de chicote. E os feitores esparramaram seu gozo nas costas dos malungos, Guinés, Ardas, Congo, Dagomés, Minas, Cafris. E o sangue jorrou com tanta força que em Angola finagou, irmão de Alçá, Gege, Tapa e Senti. O cheiro nauseante do esperma da tortura fez com que ficássemos juntos usando o nosso ódio mais comum. O rei de Portugal mandou ao meu povo matar. Se Pomares ainda vivesse, em Pomares queria estar. Cumbe na Paraíba, Alagoas, Macaco e Subupira, Mangueira, São Carlos, Portela, na Avenida, são quantos? Ontem eu morri em Andalactude, Tabocas, Amaro, Cotirene. Hoje eu morro no Juramento, no Borel, no Salgueiro, no Turano, no Curuzu. E morro subindo morro e rolo ladeira a cada dia com decidido ar de defunto novo. Quando desce a noite, vejo em cada fundo de prato o reflexo da luz de Isabela e sonhos para devorar. Te vejo, meu povo feliz, seu sonho querendo sentir. Se Pomares ainda vivesse, para Pomares teria que ir. Você já pensou se Domingos Jorge Velho e sua malta não tivessem tanta sorte? Já pensou naquele país da Serra da Barriga? Sei que talvez não. É difícil imaginar uma terra onde não fosse possível ver uma negra ter que abrir as pernas, abrir as coxas e tirar das entranhas o pão de cada dia. Onde não fosse possível ver criancinhas de 10, 8, 6 anos de idade voltando às 4 da manhã depois de vender, limpar para-brisa e
negociar os últimos resquícios de dignidade pelos cruzamentos da cidade. Por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Ontem um distinto senhor me disse: filho, não pense nessas coisas. Naturalmente mandei-o a merda. Saudades das suas noites, fogueiras que não vivi, Palmares, Estado Negro, vivo pensando em ti. Como não está na podridão do mangue, nas ratazanas da zona, na multidão de bucetas infectas, ou como não estar no barulho da britadeira, na comida azeda, na marmita fria, como não estar na fome do meu filho, já nascido com jeito de morte, como não está no lixo das madames, no cheiro da gordura da pia, nas bostas dos barões boiando nas latrinas, ou como não estar no trem lotado, no barraco caindo, no camburão, na porrada dos dentes, no lodo do fundo de cada cela. Como? Se tudo isso sou eu. Quilombos, meus sonhos, eu sofro de uma insônia eterna de viver vocês e vivo da certeza de renascer-los amanhã. E se um distinto senhor vier me dizer para não pensar nessas coisas, eu vou ter que matá-lo com um certo prazer. E por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo. Se Palmares não vive mais, obrigado. É realmente muita emoção estar vivenciando esse momento aqui com o Semog Limeira. Eu vou pedir, eu acho que tem 3 pontos de destaque na trajetória desses 2 escritores. Pedir para que eles falem um pouco, porque as informações que chegam para nós que somos para gerações mais novas são tanto turvas, né? E esses 2 escritores participaram de coletivos literários que foram de extrema importância na época, né? Que foram o Semog nos anos 70 participou do Garra Suburbana, aí depois já nos anos 80 nós tivemos o Negrícia, Poesia e Arte em Crioulo, né, Semog? E o Gens, que é o grupo de escritores negros de Salvador, né? Aí pedir para que eles contem um pouquinho dessas experiências. O outro ponto seria o encontro de escritores negros, né, que aconteceu nos meados dos anos 80. E um terceiro ponto, as antologias que vocês participaram no estrangeiro, né, como a Calulu e acho que a Moema Parente Algé organizou na Alemanha, que são experiências bastante enriquecedoras para nós conhecermos. Assim, a primeira coisa que a gente tem que refletir é que, na década de 70, quando nós começamos a fazer poesia, o movimento negro também estava retomando estava se reestruturando, né? E se reestruturando de uma forma muito complicada, porque, além daquela questão da esquerda não reconhecer a luta racial, a gente tinha negros comunistas, negros formados dentro quadros comunistas mesmo, quadro de direção, quadro é uma coisa muito complicada. No IPCN, eu sou sócio 84 do IPCN, então o IPCN estava recém-fundado, eu estava com gás tremendo, e lá tinha o Olímpio Marques dos Santos, era conflito e confronto o tempo todo. Aí o Olímpio, meu tio, era Olímpio Baiano, meu tio baiano, que era, meu pai tinha morrido, eu tinha 17, quando meu pai morreu eu tinha 17 anos, e meu tio foi mais ou menos que me deu assim muito sobre a questão de movimento negro, sobre a necessidade de nunca abandonar os estudos, embora quando meu pai morreu eu já estava no 3º ano colegial, mas essa coisa de continuar a estudar, eu recebi muita força do meu tio. Então, nesses embates políticos, né, os comunistas têm uma coisa assim que aquela, como eu vou chamar aquilo de democracia, o quê? Democracia da clave, né? E a gente ali se debatia, e era um espaço de discussão, e se debatia,
E eu não me enquadrava, não me enquadrava. E aí o Olímpio ia se queixar para o Chicão, aí falar: Chicão, você tem que dar um jeito nesse teu sobrinho. Ele é muito rebelde. Assim. Né? Mas nesse momento também, ali onde começava a se discutir a reorganização do movimento negro, não tinha espaço para a literatura negra. E isso era uma complicação, porque todo movimento revolucionário, todo movimento de emancipação tem uma literatura própria. E ali a gente não tinha uma literatura própria, não tinha uma literatura de movimento negro. Mas nós já éramos poetas, já existia algum poeta. E quando você... Não, eu queria falar pela poesia. Não, no final tu lê um poema. Eu estou falando sério. Então, isso no IPCN, no Simba... Aí, se você entrasse... Eu tenho uma grande liderança, a Lélia Gonzalez, que uma vez nós fomos numa discussão... Não, é bom dar nome, porque senão parece que é tudo loas e flores. Não é, não. E nós fomos numa discussão, estávamos numa discussão política, e ela disse: não, aqui quem discute política sou eu, você é poeta. Eu falei: não, estou discutindo política, pô. Estou discutindo muita política. Então, essas coisas rolavam, e rolavam mesmo no movimento negro. E um negócio sério que foi difícil romper. E nós percebemos que era necessário também criar um campo de proposições que não passava por aquela, digamos assim, dependência histórica e aquela dificuldade de organização, porque se havia uma preocupação de emancipação do negro, havia também duas coisas. Uma forte tendência meritória, né? Um coletivo negro com uma perspectiva meritória, e tinha um coletivo ali também se organizando com a perspectiva de crescimento coletivo, de crescimento horizontal. Isso a gente vê hoje no movimento negro mesmo. Ainda tem essas duas tendências de forma bem definida, não precisa dar nome, porque não precisa dar nome, né? A gente tem que ter a paciência, acabei de ler um poema. Então nós começamos a nos reunir e se descobrir o seguinte, que não era um poeta, não era você sozinho, era eu, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E nos primeiros encontros, mas nós nos encontramos por conta dos encontros do movimento negro. E aí foi mole, porque era gente escrevendo em Salvador, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Recife, em Minas Gerais, Maranhão. Tinha poeta negro por tudo quanto é lado, e a gente vivia naquela solidão que as gerações anteriores tinham vivido, porque o tempo todo a gente teve uma literatura produzida, escrita por negros no Brasil. Né? Desde o primeiro romance lá com o Filho do Pescador, com o... Daqui a pouco eu lembro, Filho do Pescador. Foi o cara de Cabo Frio. Teixeira e Souza. O Filho do Pescador, que é o primeiro romance publicado pelo nosso editor negro, né? O primeiro romance brasileiro foi escrito por um negro, publicado pelo Paulo Brito. Aí você vem atravessando a história literária brasileira, você vai encontrar Cruz e Souza, vai encontrar Machado de Assis, vai encontrar Solano Trindade, vai encontrar Abdias Nascimento, mas todos de uma solidão absurda. Eles não conseguiram dialogar como escritores e nem na perspectiva de uma literatura de confronto. Então, quando você começa a perceber que o Machado de Assis é branco, o Machado de Assis é branco, o Machado de Assis é branco, eu digo: pô, mas ele é preto, ele é preto, ele é preto. Aí... uma coisa de louco, né? E quando ele está consolidado como negro, vem aquele comercial da Caixa Econômica Federal e diz: não é negro, não. Mas, por sorte, a gente tem um professor, o Eduardo, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que, numa palestra que eu fui assistir dele, depois eu tenho o livro também, ele falou um negócio impressionante, que na obra do Machado de Assis não tem um texto do Machado de Assis que o branco não tenha caráter duvidoso, que não tenha um branco de caráter duvidoso. Ou o cara trai a mulher, ou o cara rouba alguém, ou... Cara, como é que se pôde fazer uma crítica dessa natureza à elite brasileira e ninguém tenha percebido até então? Aí eu fui ler, né? Fui reler um monte de coisas, realmente, tudo quanto é conto, o romance, o cara está lá mal, perverso, com uma falha de caráter, com uma falha de princípio ético impressionante. Então, indiscutivelmente, o Machado de Assis está à linha com a nossa perspectiva de literatura. Nós tínhamos que fazer uma literatura, que literatura é arte. Não tem como... Se você está fazendo literatura, você tem que fazer arte. Você tem que dominar a sintaxe, você tem que dominar o idioma, você tem que... um monte de coisa. Porque, senão, não é.
Você não vai entrar nessa seara. Agora, eu não podia fazer uma literatura numa perspectiva diletante. Eu escrevi, claro, que eu escrevi muito, até eu me tocar que eu tinha uma arma, eu fui na onda ali, muito Carlos Drummond de Andrade, J.G. de Araújo Jorge, que eu adorava aquela... Né? Não, eu li umas coisas muito feias, quer dizer, muito feias, eu li umas coisas muito necessárias. Né? Mas lia porque era aquilo que me chegava como literatura brasileira. Né? Eu fui começar a conhecer autores angolanos, autores africanos, na década de 80, por conta das lutas de emancipação. Eu fui conseguir ter acesso e ler os autores americanos meados da década de 80. Né? Agora, eu tive a sorte de ler todos os autores negros da minha geração e percebi que nós éramos uma geração de escritores negros. A primeira geração de escritores negros brasileira, e fazendo uma literatura de combate ao racismo. E a gente precisava o quê? A gente precisava dizer no nosso texto que as nossas crianças são lindas e nós amamos as nossas crianças. Nós precisávamos dizer no nosso texto que nós amamos nossas mulheres, que nossas mulheres são belas, não são fogosas, nem são lascivas, são... Como é a palavra que é essa? Não são putas, né? Não são desleixadas, não são aquela coisa sempre disposta para a cama. Nós precisávamos falar do respeito do homem negro pela sua família. E isso não tinha na literatura. E essa literatura que surge nos anos 70, é isso que ela faz. É isso que a gente se dispõe. Mexer nesse imaginário e nesse personagem, nessa personagem, que é o que se consolidou. Porque isso entra... Eu fico tão revoltado de ter lido quase toda a obra de Monteiro Lobato. Né? É uma traição, porque esse é o trabalho da ideologia. É te aniquilar. Eles fizeram muito bem, a coisa é perversa, ele te aniquila. Mas eu sou de uma família de negro, mãe, pai, irmão, um monte de... Eu nunca vi lá ninguém fazer nhozinho, todo mundo falava direito lá em casa. Né? Não tinha aquela coisa, mas aquilo vai ficando, e o teu coleguinha fala para você, não, é sério, cara, isso vai passando, isso vai se naturalizando, essa é a coisa que a gente tem que desconstruir de qualquer forma. Eu fiquei fascinado hoje quando como é o nome da cantora? Inaicira estava cantando, e as duas, cadê as duas que estavam aqui? Estão lá fora, as duas assim, olha, pô, aquilo é muito emocionante, rapaz. É um negócio que dá uma alegria no peito, te faz crescer por um caminho que você nunca imaginou. Duas crianças de 2, 3 anos, no máximo, olhando um canto lírico de uma negra, falando com a letra da nossa cultura. Isso é uma revolução que não tem tamanho. Isso é uma revolução que não tem tamanho. Então era necessário que nós escrevêssemos uma literatura infantil para as nossas crianças. Era necessário que nós escrevêssemos uma literatura de amor para as nossas famílias, para os nossos velhos, uma literatura de respeito para os nossos velhos. E foi isso que nós fizemos. Foi isso que nós fizemos. Quando começamos a fazer isso, o que aconteceu? Vem o abutre branco e diz assim, ia lá, filé! E começaram a teorizar descaradamente sobre a nossa literatura. Um negócio tão doido que a gente teve... No processo de organização dos encontros, quando nós organizamos o primeiro encontro, que foi em São Paulo, o primeiro encontro de poetas e ficcionistas brasileiros, que foi em São Paulo, nós dissemos o seguinte, olha, estão escrevendo sobre a gente, não é isso não. Nós temos que produzir uma teoria sobre a nossa literatura. Agora, tu imagina, professor, engenheiro, matemático, eu sou analista de sistema, outro engenheiro aqui, pô, esses caras estavam fazendo literatura negra. Aí tem que começar a pensar uma teoria literária sobre isso, vai ter que estudar, né? Aí mas, enfim, produzimos os textos teóricos e mais. Não participava do encontro se não tivesse texto teórico. Não tinha esse negócio de que... não mandou texto, não entram. E essa coisa aconteceu o primeiro encontro, aconteceu o segundo encontro, que foi no Rio de Janeiro, na FUNABEM. Imagina, a gente fazendo um encontro de literatura negra numa prisão de menores. Que contradição, que loucura, e os garotos assistindo, que também foi um outro salto fantástico, né? E foi nesse encontro, porque o movimento negro sempre foi muito machista, né? Ele reproduz assim com uma voracidade fantástica. E foi nesse encontro
que a gente, numa discussão, porque os textos que eram produzidos eram discutidos, e essa história fantástica, e a gente criticava, é uma merda o teu texto, é uma merda o teu trabalho, não era uma coisa de é meu amiguinho, não. Eu e o Zé Carlos, para fazer esses 2 livros, putz, foi muita birita para chegar ao consenso dos poemas que vão ser publicados. Então, aí, numa dessas discussões, no segundo encontro, que foi lá em Quintino, na Funabem, a Miriam apresentou um texto, e o texto dela foi criticado, e um companheiro nosso, Jonatas, né, Jonatas da Conceição, grande parceiro, estimulador, um cara que formulou essa coisa da literatura negra com a gente o tempo todo de uma forma crítica, de uma forma companheira. Aí o Jonas deu um mole para a Miriam e falou assim, não, o texto está faltando assim alguma coisa, Miriam, você precisa... Aí a Miriam, né, vocês conhecem a Miriam? A Miriam falou, está faltando um pau, porque se fosse o texto de um homem, você não ia dizer que estava faltando alguma coisa. Aí eu falei, caceta. Aí a gente sentiu, deu aquela gelada nos homens, né? Aí ela, logo na mesma coisa, tem mais, a gente não é poetisa não, a gente é poeta. Eu aprendi rapidinho, que eu não sou besta. Mas aprendemos. Então, essa luta, e é legal porque uma postura dessa, de uma escritora dentro de uma discussão coletiva, né, que se propunha já ter superado essas coisas todas, é legal porque elas vinham também de uma outra luta, que era a construção da luta feminina dentro do movimento feminino, dentro da luta feminina negra dentro do movimento feminino. Então veio, eu digo que a literatura negra brasileira, essa nova geração de literatura negra brasileira, essa geração de escritores negros brasileiros, que esses caras aí são da minha geração, esse aqui, cadê o Guel? Quer dizer, na geração de vocês, pô, vocês são da minha geração, pô. Então, essa geração já nasceu superando um monte desses males que a sociedade burguesa e branca trouxe para a gente. Superando a questão de fazer uma literatura de qualidade e de produzir uma teoria literária a respeito, nós partimos para o embate. Então, nós fomos para a primeira... Teve a primeira Bienal Lestrée de Literatura, que era o maior evento de literatura do Brasil, tinha um negro lá, né? Aí nós fomos para lá e ia com texto, né? Claro. Criamos o maior caso, aí não tem literatura negra, tem literatura negra, e as militâncias, né? A militância tem literatura negra. Mostramos um tratado definindo o que era a literatura negra naquele momento. Aí ficou aquele mal-estar, né? Porque como é que você vai definir literatura negra? Literatura negra combate essa literatura racista brasileira. Aí, na segunda Bienal, olha só o que é, né? Os caras são culpados, ou então saco filé. Na segunda Bienal de Lestrée de Literatura, tinha um dia inteiro dedicado à literatura negra. E foi nesse dia que superlotou o hotel, era o Hotel Hilton, né? O Hotel Hilton tiveram que botar, nos outros salões do Hotel Hilton, tiveram que botar telão, e a gente transmitiu lá um debate maravilhoso, um desdobramento fantástico, e ali estava colocada a questão da literatura negra. E, a partir dali, alguns dos nossos escritores começaram a se preocupar em estudar literatura do ponto de vista científico, né, do ponto de vista acadêmico. Então, hoje, nós temos pelo menos uns 20 a 30 mestres e doutores em literatura comparada, por conta desse movimento literário, e hoje, então, a gente tem um respaldo teórico que nos permite não ouvir algumas abobrinhas como as que nós ouvimos em algum tempo. Aí, os encontros, houve o terceiro encontro foi em São Paulo, o terceiro encontro de poetas discussionistas negros foi em São Paulo, e foi uma coisa muito doida, porque o pessoal de São Paulo, eles são meio radicais, né? Lá os cariocas dizem que os paulistas fazem literatura como se fizesse hora extra. Eles ficam para morrer com a gente, né? E nós fizemos o terceiro encontro, e a Moema, a parente Áugel, que era uma amiga do Zé Carlos Limeira e amiga minha, disse, pode dar para eu ir no encontro? Eu estava na coordenação e falei para o CUT, para a Mira, pessoal de São Paulo, o Arnaldo Xavier, olha, vou levar uma convidada, a Moema, ela quer conhecer a gente, coisa e tal. Aí, isso eu falei antes, né, por telefone, por carta. Acho que não existia e-mail naquela época, não existia não, era telex.
Aí pô, os caras falaram, porra, aí fui para reunião, né, de organização. Porra, Semalgo, tu tem que trazer uma branca para o nosso encontro, que negócio é esse? Pô, levei um esporro, mas assim, regra. Eu falei, pô, mas ela disse que precisa conhecer o nosso trabalho, ela quer... vai estudar a gente. Bom, aí levamos, a Moema foi para Petrópolis, né? Ficou lá internado os 3 dias. Essa mulher publicou a gente na Alemanha Ocidental, na Alemanha Oriental, quer dizer, naquela lá do muro, do que tinha os comunistas. Depois, um livro de poesia, Schwarze Poesie, na Alemanha Ocidental. Depois, um livro de contos. Todos, ou a maioria dos escritores viajaram. Essa publicação abriu canal para a Itália, para os Estados Unidos, para não sei aonde. Os escritores viajaram. Agora, o que eu falo é isso, é como é que você faz a construção coletiva. Porque o contato era meu e do Limeira e não tinha sentido eu e Limeira ficar numa... Quando tem um coletivo, sendo quando a gente participava do coletivo, né? A mesma coisa aconteceu quando eu ganhei o prêmio Fernando Chinaglia, da União Brasileira de Escritores. Eu tinha... Bom, enfim, eu ganhei o prêmio, aí eu era muito amigo da Heloísa Maranhão, que é uma romancista, coisa e tal, e nós fomos lá receber o prêmio. E do Van Jaffa, que era um outro crítico literário. Aí, por conta aí dessas histórias de Fundação Getúlio Vargas, eu conheci essas pessoas. Tem uma carta do Drummond que diz que não poderia ter seu juízo nem mandar uma carta pessoalmente para mim e essa carta se perdesse no pequeno mundo da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu tive uns contatos aí que há um chamado. Ele diz assim, olha, a gente precisa de um carinha aqui. Mas, pô, eu estava começando, estava no Negrícia, estava no Bate-Boca, e a gente estava fundando o Negrícia. Não é um projeto, literatura negra não pode ser um projeto solitário. Não é um projeto de estrela, é um projeto coletivo, tem que ser um projeto coletivo. E a minha opção foi coletiva e fiz muito bem em construir o projeto coletivo. No Bate-Boca, como o Zé Carlos disse, era um grupo de poetas que apoiava a anistia, fazia arrecadação para a anistia e coisa e tal. E nós dois éramos os únicos negros do grupo. Aí um dia tinha uma greve de fome dos presos políticos, já no finalzinho, acho que era 77 aquilo, né? E eu fui lá na casa do estudante, ali no Flamengo, e fomos lá fazer o recital. E vai, cita e apoia a luta. Eu falo, ó, eu venho aqui recitar, mas eu quero dizer o seguinte, tem uma população negra morrendo de fome, não é de greve, não. Porra, mas foi um constrangimento. Os companheiros estavam presos lá e fazendo a greve por conta de liberdade, era uma luta democrática. Mas eu tinha um povo negro morrendo de fome mesmo. Em 87, 88, estava brabo. Né? Subnutrição, assim, escala sem tamanho. Aí deu aquele constrangimento, né? Ficou um silêncio, uma mão para cá. Eu falei, não, é mesmo, o povo está morrendo de fome, mas vamos continuar a luta, vamos libertar os companheiros aí, mas depois a gente... Mas tem que ser, porque senão os caras pensam que não está acontecendo nada em volta. O centro do mundo, o centro da luta é o umbigo deles. Então, no Bate-Boca, a gente fez esse trabalho, tinha um apoio assim, fantástico de setores de cultura. Né? Uma vez nós fizemos um recital no IBAN, no Instituto Brasileiro Municipal, né? de Ambiente, e aí foi o Milton Nascimento, um monte de cara. Né? E a gente lá, falando poesia, aquelas poesias revolucionárias, libertadoras. Aí acabou o recital, aí o Milton ficou conversando assim com a gente, né? Aí fica aquele bando de poeta olhando para o Milton, doido para pedir o autógrafo. Aí eu falei, quer saber do negócio? Milton, dá um autógrafo aqui para mim, outro para minha mãe, outro para minha irmã. Cara, aí foi todo mundo, a poetada toda foi lá pedir autógrafo. Lá, pô. Então, aí o Bate-Boca cumpriu esse papel e depois a gente foi para o Negrícia. O Zé Carlos Limeira fundou o Negrícia. E o Negrícia é legal aqui, o Alguns Toques, porque o Negrícia era exatamente Alguns Toques. Tinha atores, tinha cartunistas, tinha poetas, com certeza, tinha poetas, tinha pintores, e era uma ação cultural assim de arrastar a multidão, de ir, de falar em bar, falar em presídio, falar em escola, falar em favela. Era uma militância doida e falar poesia
de questão racial. E nesse processo do Negriça teve um encontro de escritores africanos e brasileiros no Rio, em São Paulo, promovido pela Prefeitura de São Paulo, né? Que a Tereza Santos era uma das coordenadoras dessa história. E aí nós falamos aqueles poemas de combate ao racismo, de combate ao branco mata e nós vamos matar, preciso superar, não sei o quê. Bom, enfim, os poemas assim, de conflito e de confronto. E aí estava nessa turma Manuel Rui, Corsino Forte, a nata dos escritores africanos, vendo o recital. Aí foram falar que a gente está fazendo uma poesia racista. Aí eu falei, poesia? Como poesia racista? Não, vocês são muito racistas. Eu fiquei, o grupo inteiro, né, ficou. Aí seguramos. No outro dia nós fomos para a Universidade Federal Fluminense, lá no Fundão, e era uma mesa entre a gente, com nós e eles, né? E na minha vez de falar, eu falei, olha só, ontem nós fizemos um recital e os companheiros que não foram desterrados, os companheiros que nunca saíram da sua terra, os companheiros que têm nacionalidade angolana, e aqui a gente não tem nacionalidade de país nenhum, disseram que a gente faz um poema racista. Então, racista é a literatura que vocês se baseiam, que vocês republicam lá, como Jorge Amado, como Manuel Bandeira, como Monteiro Lobato. Olha, racista é o camarada aqui que mata a minha criança, é o tiro de polícia, a expulsão da escola, a escola que eles ensinam aqui. Aí fui fazer um discurso assim, meio dramático, meio revolucionário, meio com raiva. Pô, aí as mulheres, as moças, né, as professoras no auditório começaram a chorar. Porque... eu não sabia que eu estava tão intenso, né? Rapaz, aí acabou a coisa, veio uma comoção, né? Eles falaram também, porque é o seguinte, é muito legal chamar a gente de... ninguém veio para cá de cócora, porra. Em Tumbeiro. Ninguém passou 400 anos de chibata aqui, e nada, e chama a gente de racista. Pô, fiquei na bronca com os africanos, né? Além do mais, bom. Aí acabou o debate, né? Depois eu vi o resumo lá, a escrita, foi bonita a minha fala lá. Aí nós fomos almoçar e tinha um camarada, o Corsino, né? Que era um negão dessa altura, a gente vai saindo assim, ele pega assim na minha mão, aí andando comigo na universidade, aquele cara de mão dada, eu falo... Pô, aí depois me falaram que era o maior sinal de respeito, de amizade e de reconhecimento o ato de andar de mão dada com outro homem. Imagina, eu aqui na minha ignorância. Então, o Negriça teve esse papel, o Negriça fez um trabalho bacana. Aí, depois do Negriça, a gente enveredou, teve as antologias, a questão da discussão nas escolas, eu sou fundador de um jornal chamado Jornal Maioria Falante, e dentro do Jornal Maioria Falante tinha um trabalho de educação, e nesse trabalho de educação, a gente lidar com a criança negra. Uma vez eu fui para o Vidigal, fazer uma oficina de literatura com as crianças, aí peguei um espelho desse tamanho assim, com as crianças de 5, 6 anos, aí falou, vamos ver que parte da gente é bonito. As crianças... Botava a criança na frente do espelho, vamos ver que parte da gente é bonita. As crianças não se tocavam, cara. Não se viam, não se reconheciam, não se admitiam. Esse negócio é muito triste, é muito violento, né? E é nesse período que a gente passa com essa ideologia toda todas as crianças negras querendo ser Xuxete, como é que era o nome? Paquita. Pô, um negócio, imagina, eu com 10, 12 sobrinhas nessa faixa etária de 8, 6, 7 anos, todo mundo querendo Xuxa. O sofrimento dessa criança. É por isso que tem aquele poema lá, matei aquela coisa branca com a chave de fenda do meu pai. Né? Aquilo foi a ficção, aquilo é ficção. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do estado da arte, a nossa literatura é uma literatura que é isso mesmo, ela não é uma literatura de mercado, é uma literatura de comunidade. É uma literatura de formação de consciência, é uma literatura de reflexão, uma literatura de preparar o sujeito para outras rupturas. Né? Uma literatura que ele lê isso em casa,
a gente estuda isso em casa, a gente discute isso em casa com as crianças, ou das nossas associações, ou dos nossos espaços de reflexão, aí esse garoto tem condições de chegar na escola e encarar até uma professora. Por mais violento que seja o papel dela, por mais que essa ideia de dominação cultural ela flua como um mecanismo ideológico já consolidado, essa criança consegue resistir. Essa criança consegue levar para a escola a história da qual ela é portadora. E o nosso problema hoje é que as nossas crianças vão para a escola e como se não fosse portadora de identidade nenhuma, como se não fosse portadora de saber nenhum. Então, eu acho que o papel da poesia é esse, é o papel sempre de ruptura, o papel da poesia negra tem essa questão da qualidade literária, como obra de arte, não há como abrir mão disso, mas tem esse papel. Se é poesia negra, ela tem que ser uma poesia de ruptura, tem que ser uma poesia de combate ao racismo. O cara fala tudo, aí não tem nem o que falar. Pois é, mas eu queria fazer uns reparos na fala do Semog. Na verdade, foi o governo, pasmem, governo Quércia que patrocinou esse encontro. E porque também a Beth Mendes, a atriz, era secretária de Cultura em São Paulo, e a Tereza Santos estava lá na Secretaria de Cultura e fez esse encontro. Agora, uma coisa muito interessante, depois do terceiro ou quarto dia, que os africanos tiveram encontros com a rota, com não sei o que lá, com a polícia lá, e foram encostados na parede, passaram a mão na bunda do Manuel Rui Monteiro, não sei o que, mas lá, voltaram neguinhos da Silva, dizendo que a questão racial era válida, né? Então, bom, o Riso pontuou um momento da nossa história que eu acho muitíssimo importante, que foi aqui em Salvador a criação do GENS. O GENS, o Grupo de Escritores Negros de Salvador, foi uma gestação a partir, inclusive, de uma ligação com o MNU, para o qual eu fui levado por Jonatas Conceição da Silva, meu irmão, e fizemos eu, Jonatas, mais alguns outros escritores daqui, Edu Omoguian, fizemos o que se chamou o Grupo de Escritores Negros de Salvador. Tá? Não fosse o pensamento do Jonatas, não teria acontecido também. Né? Ele foi muito importante nessa construção. Infelizmente, o GENS não continuou, mas está sendo retomado agora, e são GENS, Grupo de Escritores Negros de Salvador, Henrique Freitas, Gueluá Adum, José Carlos de Limeira, Mel Adum, Lívia Natália e algumas novas adesões que estão chegando. Paula Santos, muito boa noite. Eu quero registrar mais uma vez presenças muitíssimo importantes, como da nossa doutora Lourdes Siqueira, da estudiosa de literatura Maria Nazaré e da doutora Ana Célia da Silva, que é minha irmã por decorrência do fato de eu ser irmão de Jonatas Conceição da Silva, uma pessoa de extrema importância para a poesia negra brasileira, a quem tive a honra de apresentar os Cadernos Negros e convidei a São Paulo e fomos juntos para tal Bienal de Literatura. E, na ocasião, ele conheceu o Oswaldo de Camargo, nosso decano,
Não é que o Oswaldo de Camargo escreve o Negro Escrito dedicado a Jonatas Conceição da Silva. Bem, essa história da Bienal foi muito gozada, porque nós saímos de Salvador, nosso voo atrasou, aí estávamos lá no Hilton da Augusta, né? E aí, inúmeros acontecimentos nesse dia lá, mas bom, a gente chegou, eram as 8h30 da noite, o jantar em grupo era meio difícil, vamos para o restaurante. E para o restaurante, vamos para um restaurante bom logo, está aqui pela Bienal de História e Literatura. Nós fomos para o restaurante, para vocês terem ideia, quem estava fazendo show entre as mesas, assim, estavam os Demônios da Garoa, e a gente ouviu música de altíssima qualidade, comeu bem pra caramba. E o Dálio, você está aí. Que prazer enorme. Pois bem, Luciana também, para não ficar com ciúme. Aí, Gilô, como é que tu vai pagar essa porra aqui? Eu digo, sei lá, então por conta da Bienal Nestlé de Literatura. Nestlé é um nome enorme. Eu comi leite Nestlé, você também, e nossas crianças todas. Aí assinamos lá a nota. Eu sei que o Irati Ramos, o filho do Graciliano Ramos, que havia nos convidado, endossou nossos bilhetes, etc, etc. Aí fizemos, aconteceu uma mesa de literatura, depois de literatura negra, depois de terem falado Marcos Acioli, Lídia Fagundes Telles, não sei quem, cada medalhão, só você vendo. Aí, esses neguinhos aqui foram convidados à mesa e começaram a falar. E depois um pequeno recital, né, com os participantes dessa mesa. Estávamos eu, Semog, Jonatas Conceição, Paulo Colina, Oswaldo, Cuti, né? E chegou a Nelly da Pinhon no local. Cumprimentei, claro, que é uma grande amiga mesmo. E, para nossa surpresa e para minha caruara, a perna começou a tremer mesmo. O pessoal levanta e aplaude de pé. A mesa de literatura negra. Naicira, muito obrigado. Tá. Depois de terem falado tantas expressões emblemáticas da literatura brasileira, essa mesa foi aplaudida de pé. E não dá para entender porque que até hoje a literatura brasileira não abraça. Quem está perdendo são eles, para início de conversa, não estou nem aí. Mas por que não abraça essa construção? Que é a expressão da maioria da população brasileira. Eu entendo sob o ponto de vista de que a gente fala de coisas que ainda são muito doloridas, né? Mas também falamos de coisas amenas e temos uma literatura e necessidade de reconhecimento de uma literatura que sirva, como disse Semog, para a nossa juventude, para as nossas crianças, para as nossas mulheres, enfim, para a nossa população negra tão carente né? Que por pouco você não vê na televisão aquelas coisas que se vê lá no Ceará, tal, o negro se pintar, branco se pintar de preto para atuar, o etc, etc. Quando a gente tem enormes valores, né? E nossos atores são excelentes, nossos dançarinos são excelentes, eles só nos lembram muito no carnaval. E como ele falou, à época nós começamos a fazer uma literatura que falava de coisas como, por exemplo,
havia uma exploração horrível em relação à mulher negra, perpetrada por um cara chamado Sargentelli. Não sei que vocês ouviram falar, mas que explorava... Senhor Mendes, muito boa noite. Enfim, que exportava, inclusive, mulheres negras para servirem aos gringos lá no exterior, e aqui explorava as mulatas lá de uma Zeriguidum, e na churrascaria Plataforma e tal. Um dia ela vai descer do palco e jogar aquela sandália dourada, incoerente na lixeira do camarim. Vai olhar nos próprios olhos no espelho e ver como ficariam muito mais belos seus cabelos depois de tirar do Enem, talvez trançado com 1000 trancinhas na gorra. E quando o empresário chegar, vai ficar desesperado. E ela, calma e sacanamente, vai dizer: tá precisando de uma mulata, meu bem? Pinta tua mãe de preto. E a galera se apavora com essa nossa verve, com essa nossa maneira de colocar, sabe? Porque a vontade era dar-lhe uma porrada na cara do Sargentelli, mas, enfim, é melhor mandar a menina chamar a mãe dele de preto. Agora, aconteceu uma coisa muito estranha. Uma certa vez nós tivemos um encontro com uma dessas moças, com um grupo de moças, as chamadas mulatas, né? E a pergunta foi: qual é a alternativa para a gente? O fogão? Uma tina de roupa para lavar? Eu sou artista, né? E ficamos sem resposta, né? Porque realmente só através da educação a gente vai começar a desconstruir esse passado terrível, esse presente terrível que a gente vive, né? Para fazer nossos tantos 30 mestres e doutores que escrevem sobre a literatura negra, para termos 20 risos, 40 semogues, sabe? E outros tantos Gesiéis da vida, tal, para reconstruir essa história. Mas, Semog, eu acho que a gente tem que passar o texto e viemos aqui não só para o texto teórico, para a poesia também, tá? Então, mande. Acho que já falamos para caramba, né? Não, vamos passar, acho que já deu aqui. Não, senão fica só do lado de cá. Olha, eu realmente estou muito feliz. Eu vou já agradecer, porque depois eu choro, tá entendendo? Assim, eu fiquei muito feliz e emocionado com uma homenagem dessa. Eu quero agradecer Alguns Toques. Eu sou do Alguns Toques também. É uma luta que tem que se espalhar pelo Brasil inteiro. É uma luta que não é questão de vitória, é questão de processo de transformação. É dialético, o tempo todo é dialético. Não dá para evitar essa dialética, né? O carinho aqui de vocês, algum tempo atrás eu recebi em Porto Alegre também uma resposta assim impressionante de pessoas que conhecem meu trabalho, de textos que são aplicados em sala de aula. É uma coisa muito bacana. E eu acho legal, Ricardo, abrir para as pessoas começarem a se manifestarem também, contar das suas experiências, querer saber das nossas intimidades. Então tá. Então tá, pessoal. Vamos abrir para a rodada de perguntas, né? Fazer a rodada de 3 perguntas, né? Tem uma lá.